Como é que o senhor tem visto o púlpito brasileiro, reverendo? Você pegou um assunto complicado, hein? Eu acho que nós vivemos uma das grandes crises no Brasil, a igreja evangélica brasileira, com os púlpitos. Rasos, muitos rasos, outros que perderam a sua finalidade de transmitir com fidelidade a palavra de Deus. A maior necessidade da igreja evangélica brasileira é de uma restauração dos púlpitos, é de que os púlpitos voltem para as Escrituras, é que os púlpitos voltem a afirmar, assim diz o Senhor. Nós precisamos de um reavivamento nos púlpitos. Por quê? Porque se o púlpito não está aliançado com a fidelidade à palavra de Deus, quanto mais se prega, pior fica. Pior fica. E infelizmente hoje há muitos púlpitos que torcem a palavra de Deus. Preocupantemente, às vezes até conscientemente, para alcançar determinadas, ou atingir determinados interesses pessoais ou vantagens pessoais. Então a palavra de Deus não pode ser torcida para atender à minha vontade. A palavra de Deus precisa ser transmitida com integridade, com fidelidade. É por isso que nós fazemos, é um termo que nós usamos muito, mas talvez os nossos telespectadores não podem entender por completo, é a palavra exegese. Você vai para o texto para tirar do texto o que está no texto. Eu não vou para o texto para impor ao texto as minhas ideias. Eu vou para o texto para tirar dele o que está lá, porque Deus não tem compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. O que tem a promessa de não voltar vazia não é a palavra do pregador, é a própria palavra de Deus. Quando o pregador não prega a palavra de Deus, ele se torna um falso profeta, porque promete em nome de Deus o que Deus não está prometendo, proíbe em nome de Deus o que Deus não está proibindo. Então é gravíssimo. A sua pergunta para mim é soleníssima. Nós estamos precisando de uma restauração, de uma reforma e de um reavivamento nos púlpitos no nosso país. E como fazer isso, reverendo? Porque nós fizemos isso, uma reforma na liturgia, principalmente na parte de música. Eu lembro quando eu era criança, a parte de música era muito desprestigiada na nossa igreja, cantava-se de forma arrastada, né? Os crentes eram chamados de cordeiros por causa do mestre, mestre. Lembra desse? Que é muito bonito, por sinal, mas não é cantado assim, né? Então aí vieram os Vencedores por Cristo e outras bandas e revolucionaram a parte de música na igreja, às vezes até com um pouco de exagero. Há cultos em que tem muito mais música do que pregação, né? Por uma razão. Por exemplo, quando a pregação é fraca, outra coisa é para você preencher esse vazio, esse espaço. Então, você sabe, quando você chega numa igreja, eu prego em muitas igrejas, diversas denominações, eu chego, imediatamente eu tenho um diagnóstico, se esta igreja é uma igreja que está acostumada com o cardápio da palavra de Deus ou não. Quer um exemplo? Você chega, abre o texto para pregar, e leia o texto, terminou de ler, o povo faz isso aqui, ó. Você pode saber que essa igreja não está acostumada com Bíblia. Ela não vai, ela não tem expectativa de que o pregador vai pegar aquele texto que leu e vai expor aquele texto. Porque tem pregador que lê o texto, vai embora o texto, nunca mais volta para o texto. Então, uma igreja acostumada com a exposição da Bíblia, ela vai acompanhar. E aí é maravilhoso, porque o pregador, se ele não pregar com fidelidade, o povo vai perceber, não, o pastor está pregando uma coisa aqui que não está aqui. Mas não é isso que o texto está dizendo. Então nós precisamos ensinar o nosso povo a amar a palavra de Deus, expondo a palavra de Deus, para que quando terminar o sermão, o povo não esteja, que pregador fantástico. Não, a questão não é essa, que texto maravilhoso, que verdade gloriosa, que Deus sublime. Então, não vai se encantar com o pregador, vai se encantar com a pregação. Amém, glória a Deus.